noite! Vamos chegando. Quem for chegando, eu já vou pedir para chamar mais pessoas para o nosso papo. O papo de hoje, eu tô muito animada, é um papo que eu amo falar. Vou contar muita coisa sobre a minha trajetória, a minha carreira, os projetos que eu desenvolvi, quais foram as grandes sacadas da minha carreira para eu chegar aqui aonde estou hoje, os desafios, as ferramentas que eu utilizei ao longo desses muitos anos. Então, se você que está aqui comigo é de RH e com certeza tem um monte de gente de RH que trabalha com você aí na empresa, já chama para essa live, chama para essa aula, porque eu vou entregar bastante coisa, bastante conteúdo. Como eu já vi que tem gente nova, eu vou muito rapidamente contar quem sou eu e por que estou aqui, tá? Então, eu sou a Ana do RH, ou também a Ana Nunes, Ana Dulce Nunes. Eu já atuo na área de RH há mais de 20 anos. E aqui, nessa rede, né, nas redes sociais, eu justamente compartilho esses mais de 20 anos de recursos humanos com profissionais da área de RH, obviamente, mas também com profissionais que queiram se desenvolver, que queiram crescer, que queiram se fortalecer nas suas carreiras, porque, afinal das contas, são 20 anos dentro da área de RH. Muita gente já passou aqui junto comigo na minha carreira, sendo liderado por mim, ou sendo desenvolvido, ou eu acompanhei o desenvolvimento de líderes, né, de pessoas de outras áreas, de outros segmentos. Então, é isso que eu me proponho fazer aqui. A nossa aula de hoje é uma aula onde eu vou focar no que foi a minha trajetória na área de recursos humanos. E eu até fiz há pouco um post no Instagram onde eu coloco assim: muitas vezes a gente fica só preocupado com a maletinha de ferramenta, sabe? Com quais ferramentas eu tenho que ter para implantar um RH legal, ou quais ferramentas eu tenho que ter para que o meu RH seja respeitado, o que eu preciso conhecer de RH para que eu seja ouvido. Só que o que eu quero dizer aqui para vocês, né, e essa acho que já é a primeira coisa que, se você ainda não pegou o seu caderninho e a sua canetinha, acho que essa é a primeira coisa que você precisa urgente pegar a caneta, pegar o papel e anotar, é que antes, um passo atrás de você se preocupar com o seu conhecimento técnico, com a maletinha de ferramentas, você precisa cuidar de você enquanto profissional. Se você não olhar para si, para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento, para as suas habilidades comportamentais, para as tão famosas soft skills, muito provavelmente você não vai atingir o resultado que você espera dentro da empresa. Você não vai ser respeitado dentro da empresa. Você não vai entregar o resultado que você tenho certeza que você almeja entregar e que você sonha, o reconhecimento que você sonha ter. Então, eu vou contar aqui um pouquinho de como foi a trajetória da Ana, pessoa profissional, para conquistar o que eu conquistei. E vou compartilhar também alguns insights de projetos, de ferramentas, de trabalhos que eu desenvolvi e que me fizeram atingir resultados e ser reconhecida e tudo mais, tá bom? Então, de novo, quero pedir, compartilhem. Bom, clica aqui embaixo, gente, no aviãozinho que tem aqui, na setinha, e chama os colegas de vocês da área de RH para estar aqui com a gente, porque isso é uma coisa que eu sempre faço. Quando a gente tem pessoas do lado da gente dentro da empresa ou na carreira para compartilhar, pessoas na mesma sintonia que a trajetória fica muito mais fácil do que a gente caminhar sozinho, ok? Então, vamos lá, papel e caneta, e eu vou começar a contar aqui um pouco de como... Bom, gente, então vamos lá. Eu, como qualquer profissional da área de recursos humanos, lá atrás eu me formei em psicologia e no meu último ano de faculdade surgiu a área de recursos humanos na minha vida. Não foi uma escolha totalmente consciente, eu não tinha o sonho de trabalhar na área de recursos humanos, sabe? Não era aquelas pessoas, aquela jovem que desde novinha falava, eu quero trabalhar em RH, muito menos eu quero ser psicóloga. A psicologia também surgiu meio que naqueles 17 anos, a gente tá meio perdido. Eu fiz vestibular com 17 anos de idade e acabei escolhendo psicologia e fui para psicologia. E no último ano de faculdade eu precisava ganhar dinheiro, gente. A palavra, assim, a real eu precisava ganhar dinheiro. E aí, então, no último ano de faculdade, de repente, eu vejo lá escrito no mural, eu sou da época do mural, tinha mural na faculdade, acho que não sei, hoje em dia se tem. Eu vi lá no mural que tinha uma vaga de estágio para a área de recursos humanos. No curso de psicologia, a gente faz 6 meses de psicologia organizacional, ou seja, ninguém aprende bulhufas de psicologia de organizacional na faculdade de psicologia. Então, eu vi lá no último ano que tinha um estágio de RH e eu precisava ganhar dinheiro, me inscrevi na vaga, fui selecionada.
Eu passei, gente, a bolsa que se pagava para aquele estágio era uma bolsa super alta. Que para aquele momento eu ia ficar, tipo assim, rica. Lembro que eu fiquei, uau, meu Deus, resolveu todos os meus dilemas. Entrei e eu lembro a bolsa, era R$ 800. Então vocês imaginam, hoje em dia tem bolsa de estágio que paga R$ 800. Então lá atrás, realmente, uau, eu achei que eu ia ficar rica. E aí, então eu passei nesse estágio, e era um estágio para atuar numa multinacional de recrutamento e seleção. Porque, sejamos sinceros, a grande maioria das pessoas ingressa na área de recursos humanos ou pelas rotinas trabalhistas, né? Folha, ponto, né? Essa parte mais burocrática, cadastro, ou por recrutamento e seleção. Então, muito provavelmente, você que está aqui comigo e é de RH, quando você iniciou, ou você iniciou nessa linha mais administrativa de RH, ou se você é de uma linha de desenvolvimento, você muito provavelmente iniciou fazendo recrutamento e seleção. E eu, psicóloga, não diferente disso, último ano de psicologia, ingressei fazendo recrutamento e seleção. Eu sabia fazer recrutamento e seleção? O que vocês acham? A pessoa que estava no último ano de psicologia, que eu acabei de dizer que a gente tem apenas 6 meses de psicologia organizacional na faculdade, eu sabia fazer recrutamento e seleção, gente? Não. Eu não sabia fazer recrutamento e seleção. Mas eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar e fui. Óbvio, era uma multinacional, teve treinamento, teve acompanhamento. E eu fui fazer processo seletivo de grandes empresas. Então, apesar de eu não ter experiência, logo depois do treinamento que eu tive, eu já comecei a fazer recrutamento e seleção de empresas como, por exemplo, a C&A. C&A era um cliente daquela consultoria, então eu já fazia processo seletivo para C&A, eu fazia processo seletivo para transportadora da Ambev, eu fazia processo seletivo para banco, né? Então eu precisei aprender meio que na marra e esta foi a minha porta de entrada. Então aqui eu já quero trazer uma primeira competência do profissional de RH. O profissional de RH, gente, precisa ser uma pessoa interessada. Precisa ser uma pessoa fuçada. Não pode ser uma pessoa que fica esperando tudo chegar. Que chega de graça, né? Esqueci a palavra que eu queria usar. Então, essa é uma primeira competência que, se você acha que você não tem esse interesse, essa vontade de aprender, é um ponto que eu já te digo assim, comece a desenvolver isso em você. Comece a ir atrás de temas, de assuntos. Não espere nada chegar de mão beijada, porque pro RH... Depois de mão beijada. É isso aí, mano. Era essa palavra que eu queria, essa expressão que eu queria. Não espere nada chegar de mão beijada para o RH, porque não chega nada de mão beijada para o RH, tá? Continuando a minha história, então essa foi a minha porta de entrada. E aí ali eu fiquei fazendo recrutamento e seleção, né? Depois eu comecei a me envolver em alguns outros processos, mas até então, gente, eu estava numa agência de recrutamento e seleção. Então todo mundo sabe que quando a gente está em agência de recrutamento e seleção, quem é da área, a gente tem muito pouca outra trajetória de carreira, a não ser continuar fazendo recrutamento e seleção. E aí eu falei, bom, eu quero aprender outras coisas. Então, vontade de aprender. Essa também é uma habilidade que todo profissional de RH precisa ter. Que está totalmente colado com ser fuçado, né? Com ter interesse, ter vontade de aprender. E aí eu falei, então eu não posso mais ficar aqui numa agência de recrutamento e seleção, porque aqui é isso, é fechar vaga, né? Eu participei de um outro processo seletivo e entrei para uma empresa. Era uma empresa que era uma distribuidora de perfumaria, de medicamento e perfumaria. E aí, lá nessa empresa, eu comecei a ter, então, a possibilidade de me desenvolver em outros subsistemas da área de RH. Então, eu comecei a aprender de cargos e salários, eu comecei a aprender de treinamento, eu comecei a aprender de endomarketing, de comunicação interna, e eu era analista, tá, gente? Nesse momento, eu já não era mais estagiária. Inclusive, eu já tinha sido efetivada lá naquela agência, lá eu também já não era mais estagiária, quando eu decidi sair. E eu vou para essa outra empresa como analista de recrutamento e seleção. Só que mesmo indo como analista de recrutamento e seleção, eu vi essa oportunidade de aprender outras coisas. E aí tinha uma característica que eu tenho até hoje. Eu sou rápida para fazer as coisas. Né? Meu perfil no Disque é Dzão, executora nas alturas. Não sei como que é de quem tá aqui, se todo mundo que tá aqui conhece o perfil Disque, se não conhece é importante conhecer. E o meu sempre foi Dzão, então eu sempre fui fazedora, executora. Então, e como eu fazia seleção de batelada na agência, quando eu chego na empresa, eu fazia seleções muito rápido e sobrava tempo. E aí sobrava tempo para quê? Para eu aprender dos outros subsistemas. E aí eu fui aprender, então, de treinamento, de cargos e salários, de avaliação de desempenho, de comunicação interna, de endomarketing.
Então vocês estão vendo que tudo como aquela competência de querer aprender, de ser fuçado e não esperar nada de mão beijada, vai me acompanhando. E uma outra coisa que eu vejo também. Hoje em dia, muitos profissionais eu vejo assim, mas eu fui contratado para fazer recrutamento e seleção. Eu não vou fazer outra coisa. Gente, se você tem essa mentalidade, eu fui contratado para isso, não vou fazer outra coisa, esquece. Você tem, na verdade, para você assumir uma nova vaga, você já precisa estar pronto para ela. É muito difícil alguém te dar uma oportunidade para uma vaga, por exemplo, uma vaga estratégica, se antes você já não tiver capacitado para ela. Se antes disso você já não tiver sido desenvolvido, você tem que estar sempre à frente. Porque ninguém vai, por exemplo, te dar uma vaga de especialista de RH se você só conhece de um subsistema de RH, só conhece de recrutamento e seleção. A não ser que for aquelas empresas que são muito bem nichadas e ela quer um especialista que só saiba de recrutamento e seleção. Ok. Mas as vagas mais estratégicas, à medida que você cresce e as vagas vão ficando mais estratégicas, mais você tem que conhecer do todo e não de uma coisa só. Então, não se prenda nisso. Mas eu fui contratado para isso. Por que eu vou fazer aquilo? Para sua carreira, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Pois bem, gente, e aí então eu fiquei naquela empresa, fiquei muitos anos naquela empresa. Alguns anos depois eu vou dar um salto, sabe? Se eu estiver pensando numa linha do tempo, eu vou dar um salto de alguns anos. E aí, dando esse salto de alguns anos, eu decido, eu começo a repensar a minha carreira, que ainda era como analista, ainda tinha o cargo de analista. E nesse repensar, eu comigo mesmo falo, acho que eu quero voltar para a consultoria. Mas eu quero agora ir para uma consultoria mais estratégica. Eu quero ir para uma consultoria que me dê a possibilidade de mergulhar um pouco mais em outros processos que não só o recrutamento e seleção, como tinha sido lá atrás. E aí, novamente, eu participei de um processo seletivo e fui para uma consultoria que sim, era uma consultoria onde eu ia fazer projetos estratégicos. Eram projetos que eram... quem contratava os projetos dessa consultoria era, na maioria das vezes, diretoria. A diretoria contratava a consultoria para implantar, por exemplo, um projeto de avaliação de desempenho, um projeto de clima, um projeto de cargos e salários. E aí aqui eu começo a entender que eu tinha que ter repertório para estar sentada numa mesa discutindo com os diretores que tinham contratado a consultoria. E que não me bastava mais saber só de RH. Até então, eu tinha vindo me aperfeiçoando nos subsistemas de RH. A partir do momento que você vai para uma reunião onde tem gerentes estratégicos, onde tem diretoria, em alguns momentos até presidente da empresa que estava ali porque consideravam aquele projeto muito estratégico, eu não podia mais falar só de RH. Eu tinha que entender do negócio. Então, agora no seu caderninho, você vai escrever, nem sei de que tamanho, RH estratégico não pode conhecer só de RH. RH estratégico precisa conhecer, entender, saber falar, ter repertório das diversas áreas da empresa. Porque, por exemplo, um dos projetos que eu participei nessa época foi um projeto de mapeamento de processos. A gente desenhava os processos da empresa, porque com base no desenho dos processos a gente definia a descrição dos cargos e as competências necessárias para aqueles cargos realizarem aquele processo. Então, olha só, se eu falasse só assim, eu fui desenhar processo, muito provavelmente vocês iam falar assim, Ana, mas que desenho de processo tem a ver com o RH? Se eu for pensar só no quadradinho de desenho de processo, às vezes pouco. Mas era um projeto de desenho do processo, faz a descrição do cargo e define as competências necessárias para aquele cargo executar aquele processo. A partir disso, tem tudo a ver com RH. E aí, como que eu vou desenhar um processo, por exemplo, de uma área contábil? Como que eu vou desenhar um processo de uma manufatura? Como que eu vou desenhar um processo de uma área de logística? Tipo, se eu chego lá, eu não tenho nem ideia do que eles estão falando. Tipo, eles iam falar um termo e eu ia ficar, tipo, cara de tacho, né? Tipo, o que será que é isso que eles estão falando? E tinha hora que eu ficava assim. Tinha hora que eles falavam alguma coisa e eu falava, meu Deus, o que é isso que eles estão falando? Só que aí, rapidamente, no começo não tinha celular, tá, gente? A gente não tinha acesso ao celular como tem hoje, mas rapidamente eu saía, eu tô entregando a minha idade aqui, pelo amor de Deus. Eu saía e já ia fazer uma pesquisinha para entender do que eles estavam falando. Depois de um tempo, aí já tinha celular na mão, falou alguma coisa que eu não entendia, Google, digitava lá o termo, pronto, seguia plena na reunião, sabendo o que eles estão falando. Então, gente, esquece. Nós, profissionais de RH, não crescemos na nossa carreira se a gente não entende que a gente precisa conhecer da empresa como um todo.
dos subsistemas como um todo, das outras áreas. Ah, Ana, precisa ser um especialista contábil? Óbvio que não, né, gente? Precisa ser um especialista de logística? Muito menos. Na verdade, você tem que conhecer com mais profundidade os processos de RH. Mas você tem que conseguir falar de igual para igual. Você tem que ter argumentação para ser respeitada. É assim que a gente vai conquistando o respeito e consolidando a reputação da gente como um profissional estratégico. Então eu vejo muita gente da área de recursos humanos chorando, se lamentando, que não é reconhecido, de que não é convidado para uma reunião estratégica, de que não é chamado para uma reunião de planejamento. Mas a hora que você vai perguntar para a pessoa o que ela estuda, do que ela sabe falar, se ela sabe falar de indicadores, se ela sabe falar qual que é hoje um desafio de uma área de vendas da empresa, se ela sabe qual que é o desafio da área de logística da empresa dela, essa pessoa não sabe nada. Ela vive no fantástico mundo do RH, sentadinha na mesinha dela, nas quatro paredes do RH. Então, RH que quer ser estratégico, gente, aí vamos lá para aquela competência que quem já me acompanha sabe que é a competência, é o mantra da Ana. RH que quer ser estratégico, RH que quer ser valorizado, tem que praticar o TBC. Quem não sabe o que é TBC? Escreva para mim, quem não sabe o que é TBC, que tem gente nova, então às vezes não sabe o que é TBC, escreve para mim que eu explico. Se todo mundo já sabe, é isso que tem que fazer. Tem que praticar o TBC. E se você ficar presa nas quatro paredes do RH, você não vai conseguir ser respeitado, reconhecido, não vai construir uma reputação e não vai se transformar em um RH estratégico, tá? Você vai continuar sendo aquele RH fazedor, aquele RH que executa o processo. Executa o processo de recrutamento e seleção, executa o processo de treinamento, executa o processo de clima, executa o processo de folha, executa o processo de ponto e assim por diante. Pois bem, gente, estava eu, linda, perfeita, lá na consultoria, né? Então, veja, eu tinha construído uma carreira como analista, num determinado momento eu fui para consultoria. E aí surge uma oportunidade de uma empresa para coordenação. Seria a minha primeira oportunidade como coordenadora de uma área de RH, como líder de uma área de RH. Pausa que eu vou explicar para a Elisângela, que é minha parente, inclusive, Elisângela Nunes, brincadeira, mas eu também sou Nunes. O que é TBC? TBC, Elisângela, é tira a bunda da cadeira. Essa é a principal competência do profissional de recursos humanos. Tirar a bunda da cadeira e ir lá ver o que está acontecendo. Beleza? Uhul, já vi que a Elisângela gostou, gente, do TBC. Então, vamos lá. Então, aí, eu peguei e fui chamada para essa empresa como coordenadora. Fiquei feliz, né, gente? Óbvio, fiquei super feliz. Primeira experiência como coordenadora da área de recursos humanos fui. Esta foi a primeira furada da minha vida. Quem aqui já participou de um processo seletivo? Aonde? No processo seletivo, eles dizem para você, aqui a gente valoriza as pessoas, aqui a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, a gente quer fazer o desenvolvimento das pessoas, ai, porque aqui a gente quer fazer a área de recursos humanos, e linda, maravilhosa, importantíssima. Isso é o que eles falam pra gente na entrevista. A gente fica muito feliz, né? E vai, aceita a vaga e vai. Foi o que aconteceu comigo. 3 meses, sei lá, 4 meses depois, eu já percebi, gente, que era cilada. Sabe aquela música antiga? Cilada, cilada? Tem, né? Essa música. Meu Deus, eu caí no conto da carochinha. Gente, essa empresa não queria ter RH nada. Essa empresa não valorizava as pessoas nada. Essa empresa achava que um RH contratava e mandava embora, e na época a folha era feita por uma contabilidade, mandava as informações para a contabilidade fechar a folha. Eu fiquei nessa empresa, gente, 1 ano. Uau, eu consegui, eu fiquei 1 ano nessa empresa. E aquela empresa sugou tanto a minha energia. Eu fiquei me achando assim, a pessoa mais incompetente do mundo. Eu achava que tudo que eu tinha aprendido nos meus já alguns anos de RH, eu tinha desaprendido. Eu tava burra, porque eu não conseguia implantar nada. Tudo que eu levava de sugestão, eles falavam, ah, que legal, vamos ver, vamos ver o melhor momento. E não saía do papel. Os movimentos que eu fazia, por exemplo, para fazer um treinamento, não iam para frente. A diretoria, que era aquela que tinha me contratado, fazia reuniões, fazia decisões que impactavam totalmente nas pessoas e não me chamavam. E por mais que eu falasse, olha, é importante por isso, mostrar nada. Ou seja, 1 ano depois eu falei, eu sou incompetente. Eu sou incompetente porque era minha primeira experiência como coordenadora e
eu não dei conta. Eu sou incompetente, né? Sabe, quando a gente tenta e não encontra eco do outro lado, não encontra espelho do outro lado, tipo, não tem nada para refletir aquilo que você está fazendo. E aí a gente começa a duvidar da própria capacidade, a gente começa a duvidar das nossas próprias competências. E aí, nesse determinado momento, eu me achando a mais incompetente do universo, o que passou pela minha cabeça? RH não é para mim. Ninguém valoriza o RH. Ah, essas empresas só têm discursinho, a Cássia até escreveu aqui, né? Esse discurso vale esse prêmio. Ah, essas empresas só estão com discursinho, mas não quer saber de fazer RH nada. Gente, eu fiquei muito depressiva. E naquele momento eu pensei, acho que eu vou mudar de área, né? Acho que não é realmente pra mim, acho que eu me enganei, não era isso, não tenho competência. E aí eu pedi demissão daquela empresa, né? Pedi demissão, não tinha outro emprego. Naquele momento eu pensei que talvez eu devesse sair da área de RH, tá? E aí uma amiga, naquele que trabalhava numa outra empresa, ela era diretora de uma outra empresa, ela ficou sabendo que eu tinha me desligado, né? Ela sabia de tudo que eu já tinha feito, ela conhecia minha trajetória profissional, e ela falou pra mim assim, Ana, eu tô precisando treinar todos os líderes aqui da empresa. Não lembro agora quantos líderes eram, mas eu lembro que seriam 2 turmas de líderes. E ela falou, eu quero fazer um treinamento profundo, eu quero que você monte um programa de treinamento, quero que você fique aqui 1 semana treinando os meus líderes. Você monta a proposta pra mim e vem aqui me apresentar? Nem era em Ribeirão. E aí eu fui pra lá, fiz a proposta, fui pra lá, apresentei a proposta pra ela e pra outros diretores, eles gostaram da proposta. Eu fui, o treinamento foi um sucesso, feedbacks maravilhosos. E aquilo me empoderou de novo. Eu falei, opa, parece que eu não sou tão incompetente assim não. Parece que eu sei fazer alguma coisa nessa área de RH. Parece que tem gente que valoriza o trabalho que eu sei fazer. Começou aquele mindset que eu tava, que era um mindset meio que de derrota, começa a virar a chavinha. E aí foi a energia que eu precisava, e de novo eu falei, bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar trabalhando na consultoria mesmo. Porque na consultoria, a empresa me contrata para aquilo que ela quer fazer, eu vou lá, entrego o trabalho e assim vai. E aí, gente, eu fiquei 6 anos de novo na área de consultoria. Fazendo consultoria para grandes empresas, implantando projetos dos mais diversos temas, e isso foi me empoderando. Então, pausa aqui agora, porque tem uma outra lição importante que eu preciso que você aprenda aqui comigo. Pode ser que não seja você incompetente. Pode ser que não é você que não tem capacidade, que não tem competência. Pode ser que seja o lugar aonde você está que não tem interesse no que você tem para oferecer. O lugar que você está que não tem abertura para processos de RH, que não tem cultura para processos de RH. Esse aprendizado, gente, é importantíssimo. Porque eu tenho visto muitos profissionais de RH que chegam até mim hoje em dia, na mentoria, nas caixinhas que eu abro, nos inbox, nas mensagens inbox, né, me dizendo exatamente isso, que estão desanimados, que estão desmotivados, que acham que tem que mudar de área. Gente, para e analisa. Será que é você que não tem a competência? Ou será que é o lugar aonde você está que não tem cultura de gente, que não tem cultura de pessoas? E aí agora, então, eu vou começar a contar um exemplo de uma empresa que queria ter uma cultura de pessoas. Então, eu me revoltei com o mundo corporativo e durante 6 anos eu falei, eu trabalho na consultoria, porque na consultoria a empresa me contrata para fazer aquele trabalho pontual, eu vou lá, entrego o trabalho, viro as costas e fui embora. Porque tava revoltadona, né, gente? Se a empresa quiser seguir com o trabalho que eu fiz, ótimo para ela. Se ela não quiser seguir com o trabalho que eu fiz, foi ela que jogou dinheiro fora. E 6 anos eu fiquei plena e feliz fazendo isso. Até que, de novo, 6 anos depois, estou lá, linda, bela e faceira na consultoria, toco meu telefone e uma empresa fala, ó, tem uma vaga aqui que a gente está trabalhando e a vaga é a sua cara. É uma vaga para ser supervisora da área de DHO de uma usina. E eu fazia consultoria em usina.
Eu implantava projetos em usina, então eu entendia o que era o ambiente de usina. Usina do setor sucroenergético, cana, açúcar, lá. E eu falei, Deus que me livre, eu não quero voltar para dentro de empresa. Não quero, as empresas não valorizam a área de RH, a gente só passa raiva. A gente não consegue implantar nada, pelo amor de Deus. E aí a pessoa do outro lado da linha falou para mim assim, ó, eu acho que a vaga é a sua cara, eu acho que você vai gostar, vem fazer uma entrevista. Só vem. Depois, se não for, você fala muito obrigada. Eu fui, gente, a entrevista foi num sábado, eu lembro, de manhã. Eu fui. Tinha um monte de candidata, fiquei lá sentada, uma raiva, eu lembro que no dia ia ter um aniversário. Dei uma raiva lá esperando, e tava dando o horário do meu aniversário, que era no horário do almoço, e nada. Resultado, vou acelerar a história. Eu fui aprovada naquele processo seletivo. Era tudo que eu não queria, porque eu não queria precisar escolher. Se eu não fosse aprovada, pronto, tô aqui confortável, não preciso escolher. Mas eu fui aprovada no processo. E realmente era uma grande empresa, era uma vaga de supervisão, num setor que aqui para a região de Ribeirão é um setor muito atrativo. Eu meio que achei assim, eu não posso fechar essa porta, eu vou. E aí, gente, começa um momento da minha carreira aonde eu encontro efetivamente uma empresa que queria fazer com que o pilar de pessoas fosse realmente estratégico. Começa uma jornada da minha carreira numa empresa aonde a área de recursos humanos efetivamente, quer dizer, o dono da empresa queria que a área de recursos humanos efetivamente fosse estratégica, estivesse de mãozinha dada com o negócio. Pausa de novo e vamos lá. Então, eu acabei de falar para vocês que às vezes o problema não somos nós, o problema é o lugar. E que a gente tem que ter essa habilidade de fazer essa leitura do cenário onde a gente está inserido, porque senão a gente adoece. Porque senão a gente começa a achar que a gente é incompetente. E a mesma coisa acontece, né? É a mesma coisa, mas do outro lado da moeda, acontece quando a gente encontra eco. E quando a gente encontra alguém para ser o sponsor, para ser o patrocinador, essa é a palavra. O patrocinador de uma área de gente, de uma área de recursos humanos forte. Faça uma análise agora. Dentro da sua área de recursos humanos que você trabalha hoje. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a liderança mais alta da área de recursos humanos, às vezes a liderança da mais alta é o diretor de RH, às vezes não é um diretor de RH, é um diretor financeiro que o RH está subordinado, às vezes é o dono da empresa, às vezes é um CEO, às vezes é um gerente de RH corporativo, né? Pode ser diversos cargos, mas analisa agora aí, de 0 a 10, o quanto que esse sponsor, esse patrocinador é ponta firme, sabe? O quanto de 0 a 10 essa pessoa vai sustentar junto com você, pobre profissional de RH, essa jornada de, muitas vezes, de transformação de um RH estratégico. Vocês querem escrever aqui para mim? De 0 a 10, que nota vocês dão para essa figura mais alta da área de recursos humanos? Quanto que essa pessoa efetivamente quer colocar a área de pessoas como sendo o centro da estratégia. O quanto que essa pessoa, esse cara mais alto, essa mulher mais alta, efetivamente quer patrocinar para que a área de recursos humanos seja verdadeiramente valorizada, ou é só da boca para fora? Esta resposta, esta nota é fundamental para tudo que você vai fazer. Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. E no final das contas, você vai se desmotivar, você vai se frustrar, você vai adoecer. Vai ter um monte de gente aí tendo burnout por conta disso, né? Então, a Ana escreveu que o dela é 6. É uma nota baixa. 6. Né? Se a gente for pensar que 7, a maioria das escolas, é o 7 que passa na prova, é o 7 que passa de ano, 6 é uma nota baixa, sabe? Então, a gente precisa entender, é 6 com potencial de subir, ficando estacionado, ou é 6 com 6 menos, com tendência a baixar. À medida que a gente vai criando maturidade, a gente consegue ficar num ambiente onde a gente não tem eco sem se frustrar, mas precisa de muita maturidade para isso. Senão acontece igual aconteceu comigo lá atrás, em que eu comecei a duvidar de mim, eu comecei a duvidar da minha capacidade, tá? Então, muito cuidado, façam essa análise, daí depende os próximos passos da carreira de vocês, que vai com certeza ter que passar por quero investir, porque isso aqui tem chance de ser 6, amanhã 7, depois 8, quem sabe 10. Ou quero investir em mim, porque eu quero ir para uma empresa, para uma outra empresa, onde lá a nota do sponsor seja pelo menos 8. Então, quando a Ana chegou nessa empresa, como supervisora de desenvolvimento,
ela encontrou, né? Ela sou eu. Eu encontrei um sponsor, um patrocinador que efetivamente disse que a gente não pode dar 10, né? Mas eu meio que sou suspeita, porque eu acho que eu encontrei um patrocinador 10. E se a Cássia estiver aqui ainda, Cássia, se você estiver aqui, que nota que você dá para esse patrocinador? Porque a Cássia estava comigo lá nessa empresa e a Cássia viu toda essa transformação. Então, é importantíssimo que a gente, área de recursos humanos, tenhamos um forte patrocinador. Eu encontrei esse patrocinador lá, né, nessa empresa. E eu entrei como supervisora, eu já contei essa história algumas vezes, e rapidamente, 9 meses depois, eu fui promovida já para gerente da área. Sem nunca ter sentado numa cadeira de gerente, sem não ter conhecimento, sem ter experiência de gerenciar o RH de uma empresa tão grande, eram quase 4 mil funcionários, não, 3.500 funcionários, um time de mais de 20 pessoas subordinado a mim, mas eu encontrei apoio, gente. E aí, vamos lá. Então, eu encerro aqui a primeira... A Cássia está concordando comigo, lá que o sponsor que a gente tinha era nota 10. Também acho. Então, aqui eu encerro a primeira parte da nossa aula, onde eu centrei muito na construção, como foi a trajetória da minha carreira. E agora eu vou para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai, então, construir esse RH estratégico. Porque quando eu chego naquela empresa, não existia um RH estratégico. Existia uma pretensão em ser estratégico. Existia um RH, mesmo sendo uma empresa de 3.500 funcionários, existia um RH que fazia as obrigações obrigatórias, tá? Contratava, treinava, fazia os treinamentos obrigatórios, fechava a folha direitinho e era isso, tá? Mas esse patrocinador falou pra mim, queremos ser um RH estratégico, tá? E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz, e ó, anotem no caderninho de vocês, a gente faz um diagnóstico, tá? Quando a gente chega numa empresa que fala pra gente que quer fazer uma transformação, que quer fazer uma mudança, que quer sair de um lugar e chegar em outro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. E o que é esse diagnóstico? Como que a gente faz esse diagnóstico? A gente faz um diagnóstico conversando com as pessoas. A gente pratica o TBC, tira a bunda da cadeira e vai conversar com as pessoas. Entender quais são as dores daquelas pessoas. O que da área de gente está incomodando aquelas pessoas, aqueles diretores, aqueles gerentes, aqueles supervisores, as lideranças de outras áreas. Então, a gente fez um diagnóstico, né? No caso eu, na minha posição lá, fiz um diagnóstico, entendi aonde que eu estava, entendi quais eram as principais dores, aí eu voltei para a equipe do RH. Aí eu fui entender que time é esse que está aqui comigo, né? E eu entendi que eu ia precisar motivar aquele time, engajar aquele time também na transformação. Porque, olhem só, antes de mim, tinham passado 8 gerentes de RH. Em 8 anos. Em 8 anos, passaram 8 gerentes de RH naquela empresa. Então, aquele time de RH estava totalmente desacreditado. Eles achavam que eu ia chegar e 6 meses que eu tinha chegado, mas que 6 meses depois eu ia sair. E que era discursinho. Feito o diagnóstico, entendido o desafio que eu tinha pela minha frente, eu voltei para o RH para entender que eu preciso fazer com esse povo. Esse povo tá comigo. Pra esse povo querer fazer a transformação comigo. Porque sozinha eu não chego em lugar nenhum. Nenhum. E aí eu tive uma ideia. Naquele momento eu falei, eu já sei. Eu preciso vender uma ideia. Porque vocês concordam que fica às vezes meio intangível falar assim, a gente quer ser um RH estratégico? Tá bom, e o que é isso? Ser um RH estratégico. Eu precisava materializar esse RH estratégico. E aí eu falei, já sei. Eu vou colocar essa empresa na lista das melhores empresas para se trabalhar. Porque para eu chegar lá, na lista das melhores empresas para se trabalhar, eu vou ter que cumprir uma série de protocolos de gestão de pessoas que hoje não existe aqui nesse lugar. Se eu cumprir, as pessoas vão estar bem, vão estar felizes, e aqui será um excelente lugar para se trabalhar. E várias pesquisas mostram que empresas que são excelentes lugares para se trabalhar trazem resultado. O resultado é o que a diretoria quer, é o que o meu sponsor quer. E aí eu fui pra ele. Falei, fulano, chefe, já sei. Você falou que você quer que essa empresa tenha um RH estratégico, um RH de valor. Nós temos que colocar essa empresa numa lista de melhores empresas para trabalhar. Ele nem sabia que era isso, gente. Eu expliquei pra ele o que era, tudo o que a gente ia fazer. Ele falou, Ana, nós não temos nada disso daí. Eu falei, exatamente. Nós não temos nada, nós vamos construir. Mas nós precisamos ter um norte. Nós precisamos ter um objetivo. Nós precisamos ter um ponto aonde a gente quer chegar. E o ponto aonde a gente quer chegar é na lista das 100 melhores empresas para se trabalhar. Não, mentira.
O ponto onde a gente quer chegar é ter o selo de melhor, porque é diferente, tá, gente? É diferente você ter um selo de melhor empresa para se trabalhar e estar na lista das 100 maiores, tá? 100 melhores. Então, o nosso objetivo era ter um selo, uma certificação, uma chancela de excelente empresa para se trabalhar. E ele falou, Ana, hoje, assim, ok, tô com você, mas eu acho que vai demorar. Eu falei, não tem problema. Pode demorar o tanto que for, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. E aí eu voltei pro RH, para aquele time desmotivado. E falei para esse RH, gente, nós vamos colocar essa empresa nesse lugar. Quem tiver comigo, e de novo, a Cássia tá aqui, se ela tá aqui, se eu mentir, Cássia, você fala que pra mim não foi bem assim não, tá? Mas eu lembro perfeitamente eu falando isso. Eu falei para esse time totalmente desacreditado. Quem quiser comprar essa ideia comigo, dar a mão pra mim e fazer esse negócio acontecer, o dia que a gente receber o selo, vai subir no palco junto comigo. Subir no palco, entre aspas. Mas vai compartilhar dessa vitória junto comigo. E, inclusive, vai colocar no currículo que trabalha numa excelente empresa para se trabalhar. E vai ficar até mais bonito lá no LinkedIn. Quem não acreditar, não tiver afim, não quiser fazer acontecer, pode ser feliz em outro lugar. Porque quem ficar aqui tem que me dar a mão e fazer essa jornada junto comigo. Teve gente que me deu a mão e fez a jornada junto comigo. E teve gente que não quis, não me deu a mão, não acreditou e não ficou naquela empresa, né? Então, gente, olha de novo ensinamentos aqui desse momento, né? A gente precisa ter um sponsor, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa definir aonde a gente quer chegar. A gente tem que fazer um diagnóstico para saber como está. A gente tem que ter a fotografia do hoje para saber aonde eu quero chegar. Se eu não sei nem como eu tô hoje, como que eu vou saber aonde eu tenho que chegar? Não sei nem como eu tô. Vocês sabem me dizer hoje como que tá o RH de vocês? Tem um diagnóstico desse RH? Vocês sabem como que as outras áreas enxergam o RH de vocês? Vocês sabem o que as outras áreas estão enfrentando de problema com gente, com pessoa, com recrutamento e seleção, com treinamento, com clima, com competências? Vocês sabem qual que é a dor das outras áreas? Ou vocês estão simplesmente querendo empacotar um monte de projetinho de RH e querer socando goela abaixo da liderança de vocês? Então, tem que ter diagnóstico, tem que ter a foto do hoje e tem que ter uma meta para se percorrer. Gente, ninguém sai andando junto com a gente desesperado com o ideal de querer ser estratégico. Ah, que maravilha, o que é isso? O que é isso? Tem que ter meta, tem que ter indicador, tem que ter melhoria e tem que ter passo a passo. A partir desse momento, a gente definia anualmente qual seria o plano estratégico da área de recursos humanos daquele ano. O que faremos nesse ano? Isso eu validava com a diretoria e voltava. Gente, ó, isso aqui tá validado, isso aqui o diretor falou que pode, isso aqui ele falou que não é agora não. Não vamos gastar nossa energia, deixa isso aqui pra frente. No ano seguinte, trabalhava o ano inteiro, via o que atingia. No ano seguinte, melhorava, criava novos projetos, validava com a diretoria e voltava. Tem algumas ferramentas aqui, que eu até anotei aqui numa colinha minha aqui, que tá aqui na minha frente, que são importantes, tá? Lembra que eu falei que RH não pode ficar só no mundo do RH? Então, por exemplo, quais ferramentas que a gente utilizava para fazer o nosso planejamento, para fazer diagnóstico, para melhorar ano a ano? A gente utilizava, por exemplo, SWOT. Muitos projetos que a gente fazia, depois que a gente rodava o primeiro ciclo, fez um projeto de trainee. A hora que vai rodar o primeiro ciclo, SWOT do projeto de trainee. Para saber o que foi bom, o que precisa ser melhorado. E isso eu faço até hoje. PDCA, é importantíssimo ter PDCA. Plano, tem que ter planejamento, tem que ter ação, tem que ter correção da rota. PDCA, gente. E olha só, se esses termos que eu tô falando aqui vocês não conhecem, anota no caderninho e na hora que terminar a nossa aula já dá um Google, porque RH que não conhece desses termos, tá bem atrasado, tá? Sendo muito sincera com vocês. Então, a gente usava o SWOT, a gente usava o PDCA. Depois, mais recente, a gente usava a metodologia de design thinking, sprint, fazíamos sprints. A gente usava questionários estruturados, fazíamos entrevistas de empatia, entrevistas estruturadas. Tudo isso para quê? Para entender a dor do nosso cliente, para saber o quanto que a gente já tinha evoluído para melhorar para o ano seguinte. Depois de alguns anos, o que aconteceu? Chego lá, bom, agora a gente já caminhou um pouco, acho que agora a gente já tem um terreno aqui que dá pra gente se medir. Cheguei pro meu sponsor, meu gestor, e falei para ele, fulano, vamos fazer a pesquisa? Ele, ai, Ana, será? Eu falei, vamos, não podemos ficar com medo, temos que fazer. Escolhemos o GPTW, existem várias instituições que podem certificar, tá? Tem da Você SA, tem várias. Tem uma da FIA, que certifica hoje em dia. A gente escolheu o GPTW.
que é a mais famosa. E a gente escolheu o GPTW simplesmente para ter a foto daquele momento. Para entender assim, ó, o quanto será que tudo que a gente fez fez realmente com que a gente evoluísse, ou será que a gente tá só num faz de conta aqui achando que tá bom e não tá? Fizemos a primeira pesquisa do GPTW e para você conseguir o selo, você tem que tirar 7 na pesquisa. 70% de favorabilidade, né? O seu NPS tem que ser 7. E a gente tirou nota 7. Redondo. 7 bola. Que pra gente, naquele momento, a gente achava que não ia tirar o 7. A gente achava que a gente ia ter a foto e que a gente ia ter que continuar trabalhando bastante pra conseguir tirar o 7, porque 7 já é selo. Se tem mais alguém aqui que tem GPTW na empresa, sabe disso. Gente, foi uma felicidade, assim, gigantesca, porque a gente entendeu que a gente tava no caminho. Mas 7, tirar a nota 7 é muito raspando. A gente não queria ficar no 7. Aí, gente, naquele ano, pós primeira pesquisa, nós fizemos um mutirão, um trabalho envolvendo, porque aí a gente desafiou não só o RH. A partir desse momento, toda a liderança da empresa queria ser mais do que 7. Sabe aquele desafio assim, agora é honra, agora a gente quer ser mais do que 7. E tinha área que não tinha tirado 7. Na média deu 7, mas tinha área que tinha tirado 5. Tinha área que tinha tirado 8. Na média deu 7. E aí foi um ano, assim, muito intenso, de muitos projetos, de muito envolvimento da liderança. RH não trabalha sozinho. Mais um ensinamento. RH não trabalha sozinho. RH faz parcerias. RH constrói pontes. A gente fez tudo isso, assim, ó, mergulhando nas áreas, envolvendo liderança, envolvendo as pessoas, né? E aí, fomos pro segundo ano. E, gente, nós crescemos de uma pesquisa para outra 10 pontos no GPTW. A gente saiu de 7 e foi para 8 pontos. Eu não sei se era 8 redondo, se a Cássia quiser me corrigir, depois ela corrige, mas eu lembro que foi, na média, 10 pontos que a gente subiu. O próprio GPTW veio conversar com a gente para falar assim, o que vocês fizeram? Meu Deus, empresa nenhuma cresce tantos pontos assim de um ano para o outro. Né? Lá, praticando escuta. Aí a gente respondeu isso aqui, ó. A gente praticou a escutativa. A gente tirou a bunda da cadeira e foi lá. Entendeu? O que a área precisava. Entender. Lá, 8.2 foi a nossa nota. Saímos de 7 para 8.2. Entender o que as pessoas queriam, entender o que fazia sentido. Porque a RH às vezes inventa uns projetos que não faz sentido para ninguém. A gente inventa só porque a gente acha que é bonito. Porque a gente viu no congresso do CBTD. GPTW veio entender o que vocês fizeram. E a partir daí, gente, foi só uma crescente, foi desenvolvimento, foram projetos realmente alinhados com a necessidade da empresa. Quando a gente começou a olhar os indicadores, porque tudo isso tem que ter indicador. Então, a gente tinha um indicador estratégico, que era ter o selo, né? Mas a gente tinha outros indicadores desafiadores. A gente tinha que reduzir nosso turnover absurdamente, porque a empresa com turnover alto não é excelente empresa para se trabalhar. A gente tinha que diminuir o nosso passivo trabalhista, porque a empresa com passivo trabalhista não é empresa com excelente lugar para se trabalhar. A gente tinha que reduzir hora extra, porque a empresa com muita hora extra não privilegia a qualidade de vida dos colaboradores, e isso não é um excelente lugar para se trabalhar. A gente tinha que tornar os nossos processos mais ágeis, porque a empresa burocrática não é uma excelente empresa para se trabalhar. Então a gente tinha uma série de indicadores intermediários. Quais são os indicadores que a sua empresa mede no RH? Se a sua empresa não mede esses indicadores intermediários, muito provavelmente você não vai conseguir se colocar num lugar estratégico. Você não mede, você nem sabe como que você tá, você nem sabe o desafio que você tem. Tem que ter indicador. Tem que ter indicador meio e tem que ter indicador fim. No nosso caso, o nosso indicador fim era ser um excelente lugar para se trabalhar. Então a gente conseguiu, né? E tem uma coisa que é importante, eu olhei na minha cola aqui e lembrei. A gente construiu, como a gente entendeu que a gente precisava acompanhar muitos indicadores, a gente criou na época uma árvore de indicadores, onde a gente tinha, né, um mapa com todos os indicadores de pessoas. E os indicadores de pessoas eram compartilhados com os gestores das outras áreas. Então o indicador de turnover não era meu, gerente de recursos humanos. O indicador de turnover era meu, mas era do gerente industrial também. Ele era responsável do turnover, da hora extra, do passivo trabalhista. A gente discutia isso lá na reunião deles. O gerente industrial, com o gerente agrícola, com o gerente de suprimentos, com o gerente de TI. Então nós criamos um mapa, uma árvore de indicadores, que eram acompanhados mês a mês, não dentro da RH, lá, na área cliente. Nós criamos uma rotina, isso foi criado na empresa toda, uma rotina que a gente chamava de jornal de ações. Então, a gente fazia reuniões de 15 minutos todo início de semana, aonde a gente definia com o time interno do RH quais eram as principais entregas que a gente tinha na semana. Então, segunda-feira,
primeiro horário, todo mundo se... Por que chamava Jornal de Ações? Porque a gente se reunia num quadro na parede, onde cada profissional da área de recursos humanos, cada analista, cada especialista, cada BP, colocava, o meu desafio da semana é esse. Vou precisar de ajuda? Não vou precisar? Vou estar focada nisso? Ou ela falava, ó, na semana passada eu tinha que ter entregado tal coisa, não consegui entregar, porque, sei lá, porque surgiu uma outra demanda, ou porque realmente eu não consegui andar, eu preciso de ajuda, ou porque a minha área, a área X não comprou a minha ideia. Então a gente adotou também esse ritual de governança. Tem que ter ritual de governança, gente. RH que simplesmente vai fazendo, e não tem indicador. E ritual de governança para medir o tempo e movimento de como as coisas estão andando e para ter replanejamento rápido. Porque se você só olha na hora que você fecha o mês, o indicador, você perdeu 30 dias. Então a gente fazia acompanhamento semanal, toda segunda-feira. No começo era até mais do que uma vez na semana que a gente se reunia. Depois a gente foi criando maturidade, as pessoas também começaram a achar que não tinha necessidade. E aí a gente passou a fazer uma vez na semana. Mas tem que ter ritual de governança, ok? Ó, a Paula tá falando que ela tem 13 indicadores. Então tá vendo como? Por isso que eu tô chamando de árvore de indicadores, porque às vezes realmente são muitos. E tem que monitorar. A gente só precisa entender se faz sentido o indicador que a gente está monitorando. Porque às vezes também a gente cria umas coisas que não vai levar em lugar nenhum. Então essa análise crítica a gente precisa ter, tá? Mas é importante. E muitas vezes o RH não tem. Eu converso com muitos RHs que vêm para mentoria ou em treinamento, que a empresa não tem indicador. Tem que ter, gente. Se você não é gestor da área, mas é um analista, cria os seus indicadores. Cria os indicadores do seu trabalho e apresenta para o seu gerente. Você vai ser visto de uma forma diferente pelo seu gerente, pelo seu líder, pelo seu coordenador. Faz sentido, tá? Pra gente começar a se aproximar do final aqui da nossa aula, o que aconteceu depois de tudo isso implantado, né? De ter ritual, de ter indicador, de ter escutativa, de ter projetos que mudavam o ponteirinho do negócio, a gente acabou conseguindo estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar. No interior de São Paulo, a gente ficou em 20º lugar como melhor empresa para se trabalhar. E aí, o time, vocês imaginam o orgulho desse time, que acreditou lá atrás, quando a doida da Ana falou, ó, quem tiver comigo, vai colocar no LinkedIn, que trabalha num excelente lugar. E depois, além disso, a pessoa colocou que ela era 20º lugar. Para o profissional, é um orgulho. Se alguém, eu tenho gente que eu vi aqui entrando que trabalha em empresa que tem GPTW, então sabe do orgulho que eu tô falando, né? E o orgulho é maior ainda, porque assim, venhamos e convenhamos, acho que é assim que fala. Venhamos e convenhamos. Tem empresa que tem o GPTW, mas quando a gente vai ver, não é genuíno aquele selo. Aconteceu. Você sabe aquilo assim? Aconteceu. Por um acaso a gente conseguiu, ali não. Ali foi fruto de um trabalho, toda uma área de recursos humanos, de toda uma liderança, porque GPTW é envolvimento da liderança. E foi muito orgulho. Naquele ano, a gente inscreveu 8 projetos nossos, projetos da área de pessoas, numa premiação que existe do setor sucroenergético. Não, na verdade, a gente escreveu muito mais. A gente escreveu todos os projetos que a gente tinha feito numa premiação do setor sucroenergético, que é das usinas, né? E do total, que eu nem lembro mais, do total de projetos que a gente escreveu, 8 projetos foram premiados. A gente saiu daquele prêmio, assim, ó, lotado de prêmio. Era um mundo de troféu carregando. A gente, além dos projetos que foram premiados, era projeto de trilha de carreira, era projeto de responsabilidade social, era muito projeto que a gente ganhou. Além disso, a gente ganhou como usina referência do ano em gestão de pessoas e responsabilidade social. A gente foi. E eu ganhei o prêmio de melhor RH do ano. Aí, quando eu olho para trás, aquela Ana que naquele momento pensou, eu sou incompetente, eu acho que eu não sirvo para isso aqui não, começa a ficar claro que não tem a ver, em muitos momentos, não tem a ver só com a gente. Em muitos momentos tem a ver com a empresa onde a gente está, com o patrocínio que a gente recebe, com o ambiente onde a gente está inserido, com o time de pessoas que está com a gente, que precisa comprar a ideia, com o envolvimento que a gente faz com as outras áreas, porque RH sozinho não faz resultado. Então, depois de praticamente 6 anos nessa empresa, eu saio dessa empresa com aquela sensação assim, missão cumprida. Todas as metas que eu coloquei foram atingidas. Todas as metas que eu coloquei, gente. De redução de turnover, de redução de hora extra, de melhoria de processo, desenho, por exemplo, de pulso sucessório, de receber selo, de estar entre as 100 melhores, de ter projetos premiados e de ser escolhida como uma das profissionais do ano de recursos humanos.
Então eu quero fazer um resumo aqui pra gente se preparar, se caminhar pro término. E quem tiver perguntas, é o momento. Comecem a fazer perguntas que eu vou responder, né? Se a gente tem meta, se a gente tem propósito, se a gente traça um objetivo, define o passo a passo desse objetivo. E olhando pra gente, a gente tá sempre disposto a aprender, a gente não fica fechado nas quatro paredes do RH, a gente tira a bunda da cadeira e vai lá nas áreas entender o que aconteceu, só não acontece se a empresa não quer. Mas aí é onde eu falo que a gente tem que se preparar como profissional. Por quê? Porque se essa empresa onde eu tô não quer, tem outra que quer, gente. Eu sou a prova disso. Teve lugar que eu passei que num determinado momento eu pensei que RH não é pra mim, eu sou incompetente, não é isso. E aí eu vou pra uma outra, eu me fortaleço enquanto profissional, porque os 6 anos de consultoria serviram muito pra eu me fortalecer como profissional, pra eu trabalhar autoconfiança, pra eu trabalhar autoestima, pra eu trabalhar comunicação, pra eu trabalhar meu posicionamento. E aí eu chego numa outra que me deixa trabalhar. Então, recentemente uma pessoa me procurou pra mentoria, e até a Paulinha escreveu aqui, né, que a Paulinha fez mentoria comigo. Recentemente uma pessoa me procurou para mentoria, e aí eu fiz a explanação para ela de como era a mentoria, e aí depois ela me deu uma devolutiva assim: "Ah, Ana, eu não vou investir na mentoria agora não, porque a empresa onde eu tô não está num momento, não está num bom momento para recursos humanos. Se você tem esse pensamento de que você não vai investir em você, porque a empresa onde você está não tem a cultura, não valoriza, é nota 6, é nota 5, é nota 4, você está se boicotando enquanto profissional de RH. Porque você poderia estar investindo em você, investindo no seu desenvolvimento, investindo na sua capacitação, investindo no seu posicionamento, para sair daí. Você não tem que morrer aí. Então façam a análise de que ambiente é esse onde você está, porque às vezes você vai ficar aí dando murro em ponta de faca, e aí você começa a se boicotar, começa a desacreditar de si, e a hora que você vê, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 8 anos, e você ficou aí. Certo? É possível. Eu sou a prova viva de que é possível. Basta a gente investir. Basta a gente ter tudo isso que eu falei nessa aula aqui pra vocês. A Cássia escreveu, né? O time, deixa eu ver aqui. O time precisou se desenvolver para suportar esse novo RH. Muito! Se fosse aquele time lá de sei lá quantos anos atrás, não teria acompanhado, eu não teria feito, eu não faço sozinha, né? E aí, gente, pra gente finalizar a nossa aula, eu preciso dizer para vocês que esta semana, euzinha, estou abrindo uma formação de RH estratégico. Na quinta-feira, já tô dando spoiler, nem ia falar isso, mas quinta-feira desta semana, eu abro a primeira turma desse ano, uma turma aberta para formação de profissionais estratégicos de RH. Aonde, o que eu pretendo fazer nessa formação? E a Cássia vai estar junto comigo. A gente pretende ensinar justamente para você como você construir todo esse posicionamento, todo esse repertório, como você rechear a sua malinha de ferramentas para que você consiga, se não for onde você está, para que você consiga ser visto, respeitado e valorizado como um profissional estratégico em qualquer lugar. Porque hoje eu atingi a maturidade e qualquer lugar, gente, eu vou ser vista como um profissional de RH estratégico. Tem empresa que vai ser mais lento o processo que a gente vai fazer lá. Tem empresa que vai ser mais acelerado. E vai ter lugar que eu vou chegar e rapidamente eu vou conseguir avaliar e vou cair fora. Aquela Ana que lá atrás caiu no conto do vigário, que caiu na lorota que contaram pra ela, hoje eu não cai mais. Porque eu aprendi a fazer leitura de cenário, a interpretar o ambiente e acima de tudo, a me posicionar para ser respeitada. Então, na formação que eu vou abrir essa semana, é isso que eu pretendo ensinar. Como que você constrói todo este perfil de profissional valorizado, de profissional estratégico, e depois disso, como que você verdadeiramente se posiciona para conseguir tocar processos estratégicos dentro da sua empresa. Se não for esta, em qualquer outra. Se não for numa empresa, é numa consultoria. Se não for numa consultoria, é num trabalho solo. Se não for como CLT, é como pessoa jurídica. Mas em qualquer uma dessa situação, empresa grande, empresa pequena, empresa onde você está, outra empresa, consultoria, CLT, PJ, você precisa aprender a se posicionar. E a formação que eu vou abrir essa semana, quinta-feira, dei spoiler, é isso que eu vou ensinar, tá? Vai ser uma formação online, então, gente, tudo quanto é lugar pode entrar. Vai ser uma formação com vagas limitadas, porque pra gente fazer o que a gente está se propondo a fazer, que é ensinar
com cases, com histórias, trazendo profissionais de mercado para falar, para compartilhar, para trazer, para contar os perrengues que já passou, porque quando a gente compartilha perrengue, a gente cresce absurdamente. Networking, benchmarking, a turma vai ser pequena, tá bom? Então fiquem de olho. Quem não colocou o nome na lista, já tem uma lista de espera grande. Quem não colocou o nome na lista de espera, só me chamar que eu mando o link para vocês ficarem na lista de espera, porque quinta-feira eu abro as inscrições. Pra gente finalizar mesmo, de verdade, que eu já falei mais de 1 hora, tô até com a garganta ardendo. Pra gente finalizar, eu falei que ia ter presente no final da aula, né? Então eu vou fazer um post, terminando a nossa aula aqui, eu vou colocar um post sobre a primeira aula no meu feed, no meu Instagram. E eu quero que você comente embaixo do post qual foi o principal insight, o principal ensinamento que você leva desse nosso encontro de hoje. Escreve lá uma frase, uma palavra. Todo mundo que comentar qual foi o insight, qual foi o ensinamento, eu vou liberar um presente. É uma ferramenta que eu utilizo bastante nos planejamentos que eu faço, na condução dos projetos, no entendimento da empresa como um todo. Então, eu vou te mandar esse presente, vou liberar esse presente para você. Então, recapitulando, vai sair um post aqui agora no meu Instagram, terminando a aula. Você comenta com o principal insight ou a principal mensagem que ficou dessa aula de hoje e eu libero um presente, que é uma ferramenta estratégica para você passar a utilizar no seu RH, na sua carreira, na sua vida. Ok? Olha, ou vocês não entenderam nada do que eu falei, ou vocês entenderam tudo, ou vocês estão em choque, pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? O que você faz? Entra na formação, né? Ou vocês estão muito felizes e tá tudo lindo aí. Por isso que ninguém me fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário, né? Vai ficar eu aqui, Ana, assim, tipo, pensando, qual das opções é? Tá tudo bem? Tô pensativa? Meio em choque. Claro, não fique em choque, tá? Tem jeito, né? E eu tô disposta. O objetivo meu aqui nas redes sociais, gente, é compartilhar isso com o maior número de pessoas. Eu entendi que se eu ficasse quietinha dentro dos RHs, eu só ia impactar quem tava lá comigo. Eu não quero impactar só quem tá lá. Eu quero impactar o maior número de gente possível. Então, só vem comigo. Formação vai abrir quinta-feira. Espero vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar. Beijos para todos vocês. Adri, aprendizado. Adri também, querida. Elaine, estou assimilando muitos insights. Em choque também. Gente, é assim. Eu também fico em choque, né? Bora praticar o TBC, B. Tira a bunda da cadeira, vai lá, vamos rodar essa empresa, vamos entender, vamos parar de reclamar que o gerente não faz o que a gente quer que ele faça. Por que será que ele não faz? Vamos lá ver. A gente só sabe praticando o TBC. Gente, gratidão enorme para quem ficou aqui comigo, segunda-feira braba, né, já começando a semana no gás total. A gente vai se falando aí durante a semana. Quem quiser entrar para a lista, me pede, eu coloco o link para vocês. E quinta-feira, inscrições abertas, vagas limitadas. Beijo no coração de todos vocês, bom descanso